Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, Suzete Francisco, David Santiago. Bem-vindos ao Poder Público, eu sou a Sónia Sapaz. Esta semana quero pôr-vos a falar de um tema que não é muito sexy, mas que eu acho que é suficientemente importante para trocarmos umas ideias aqui. Refiro-me aos órgãos externos do Parlamento, que são órgãos como a Provedoria da Justiça, o Tribunal Constitucional ou alguns conselhos superiores. Estão há meses com lugares em aberto, porque não há meio de 2/3 dos deputados se entenderem para chegarem a nomes consensuais o suficiente para serem eleitos numa votação secreta. São José, hoje começas tu. O tema entrou nas reuniões entre partidos e Presidente da República e aparentemente António José Seguro está decidido a ajudar a chegar a um compromisso. Achas que o Presidente vai desbloquear esta questão? Ela tem de ser desbloqueada de qualquer forma. Mas... penso que poderá contribuir, com certeza. Agora, eu gostava de explicar o que é que está aqui em causa. Força. Porque isto é bastante mais complexo do que parece. O Tribunal Constitucional tem 13 juízes, 10 nomeados, eleitos, indicados pela Assembleia da República e 3 cooptados pelos seus pares, pelos eleitos da Assembleia, depois cooptam 3. Neste momento há 3 lugares em substituição. Desde que há Tribunal Constitucional, desde 1982, da revisão constitucional que acabou com o Conselho da Revolução, criou o Tribunal Constitucional e foi feito um acordo de regime para já porque os representantes em órgãos externos da Assembleia são muitos, e foi feito um acordo, um entendimento, uma leitura constitucional de que para não politizar o Tribunal Constitucional, metade dos juízes indicados pela Assembleia eram, por sua vez, indicados pelas forças políticas à direita e a outra metade pelas forças políticas à esquerda. Os que agora estão em substituição são 2 que foram indicados pelo PSD como maior força de direita, que muitas vezes no passado até chegou a indicar juízes escolhidos pelo CDS, assim como à esquerda o PS já indicou juízes indicados e escolhidos pelo PCP. Em 2016, Francisco Louçã teve também nessas negociações da escolha dos juízes da esquerda. E, portanto, o PSD, ao querer indicar 2 nomes seus e um nome do Chega, vai fazer uma alteração profunda no perfil do Tribunal Constitucional, atirando para o lixo este acordo, este entendimento, esta leitura que desde o início existiu sobre a composição do Tribunal Constitucional. Sobre o equilíbrio, não é? Acaba com o equilíbrio, porque passa a haver 6 juízes nomeados pelos partidos de direita parlamentar e 4 indicados pelos partidos de esquerda. Ora, eu não sei como é que isto se vai desfazer. Pelo que eu entendo, o PS só se apercebeu disto recentemente. Não sei o que é que se passou, porque anteriormente o PS estava convencido que ia ter direito a substituir um juiz, pronto, a indicar um juiz. Eu espero que a reunião que houve entre José Luís Carneiro e Luís Montenegro ontem, e também o empenho que o Presidente está a pôr nisto, possa de facto vir a contribuir para que o PSD indique um seu, dê outro do grupo de direita, das forças de direita, ao Chega, e mantenha um e, portanto, que se elejam 3. Mas isto, a manter-se esta proposta de haver só indicados pelo PSD e o Chega, isto é uma ruptura profunda nos equilíbrios políticos dos sistemas de fiscalização de pesos e contrapesos da democracia. É uma alteração profunda e estrutural nas regras da democracia portuguesa. Ainda por cima, quando usa como argumento uma razão conjuntural, que é agora ou chega a ser o segundo maior partido. É agora, mas pode não ser daqui a 5 anos. Já houve, até o Cavaco Silva nunca mexeu nisto.
Nunca quis que o PSD e a direita tivessem mais juízes do que a Mas, esquerda. São José, diga-me, mas há uma questão. De facto, há uma ruptura, segundo a São José, em relação àquilo que foi sempre os acordos, mas nós tivemos sempre um bipartidarismo que deixou de haver. Eu não estou a defender nenhuma posição, mas o que eu digo é, parece-me que na sua análise estamos a ignorar que há uma ruptura também do sistema partidário. Não estou a ignorar. Ok. O que eu estou a dizer é que essa mudança do Sim. sistema da representação parlamentar é conjuntural, não é estrutural. As mudanças dos equilíbrios... E esta do das TC forças- também é conjuntural, não tem que ser estrutural. É estrutural porque passa a haver uma maioria de direita Não, mas é indicada pela conjuntural, direita mas nos depois... juízes. Está bem, pronto. Ok. Pronto, tu és daqueles Não acho que pessoas seja, acham... acho que é conjuntural, acho que não é, é mudança que é conjuntural tanto no sistema partidário como no TC. A composição do TC... Não é definitiva a composição do TC. A composição do TC... Não é até à em morte como Portugal, nos Estados Unidos. Desde que Nos, foi... nos Estados desde- Unidos é que Não seria estrutural isso. porque é até à morte. Não é isso, não é nada disso. Estrutural não é isso. Não. A composição do TC tem sido estruturante do sistema político português. O perfil do TC... A leitura que tu fazes é de que havia um entendimento para dividir entre esquerda e direita. Mas a leitura mais comum é que o entendimento era entre os partidos do Bloco Central e daí o bipartidarismo, não é? Não, mas essa questão é que se vocês forem analisar historicamente, houve juízes propostos pelo CDS, Mas houve foi juízes sempre, propostos pelo São PC. José, mas foi sempre os 2/3 do PS e PSD que decidiram. E hoje em dia Está o que- bem. Não, e há mas uma isso coisa porque que é havia um certa, acordo. e há uma coisa que é certa, nunca foi possível garantir o máximo equilíbrio a partir do momento em que são 13, é um número ímpar, porque há depois 3 que são cooptados. Há Não, eu 10 estou a dizer eleitos, equilíbrio. há 10 que são... David, e, portanto, se vocês não querem perceber o que eu estou a dizer, tudo bem, eu estou a falar eu não, em equilíbrio. eu não concordo só, eu percebo, Não, pronto, eu só estou a falar em discordo. equilíbrio entre os propostos pela Assembleia. Ok. O que nunca houve que existe agora é um partido populista radical. Pronto, mas eu não concordo. O que eu estou a dizer é que não concordo que se altere uma base, um pilar do sistema político português em função de, numa legislatura, a correlação de forças da Assembleia mudar. Porque já mudou muitas vezes ao longo destes 40 anos cá do Tribunal Constitucional, 44 ou o quê, já mudou muitas vezes e nunca se mexeu nisto. Isto era uma regra de ouro dos equilíbrios de poder, dos pesos e contrapesos da democracia portuguesa. Pronto. Eu acho que já entramos aqui um pouco pela pergunta que eu tinha para a Suzete sobre este tema, que era... Na verdade, estas eleições, nós sabemos, já vimos isto acontecer várias vezes, sempre tiveram uma tendência para gerar estes impasses, não é? Este diluir no tempo da decisão. Mas a minha pergunta era, o que é que tornou isto ainda mais difícil? Eu acho que já fomos falando um bocadinho sobre isso, mas Suzete, gostava de te ouvir a ti. A eleição dos juízes na Assembleia da República para o TC tem tido alguns episódios, alguns até algo caricatos. Nos últimos anos tivemos alguma repetição de situações em que são diferentes desta, em que os nomes propostos são recusados. Tivemos Vitalino Canas em 2020, aí até foi, lá está, uma situação algo caricata, porque independentemente o voto ser secreto, se percebeu pelo número de votos final que o próprio PS não tinha votado todo a favor do nome que o próprio PS tinha proposto. Depois tivemos António Almeida Costa, depois tivemos Maria João Vaz Tomé, neste caso eram 2 nomes que depois da audição na Assembleia não tiveram o acordo do PS, mas aquilo que temos neste momento é uma questão uma questão diferente. O que está a acontecer é resultado desta nova configuração em que há 3 grandes blocos partidários, o Chega, o PSD e o PS, ou seja, é resultado da ascensão do Chega. E é um problema que é uma questão que vai ficar seguramente para o futuro, para outras coisas, que é até muito política, mesmo em termos políticos, estritamente, vai ser uma questão que vai marcar muito o futuro e que mudou, de facto, ou seja, o contexto do bipartidarismo mudou. Agora, aqui, neste caso em particular... E já é a segunda legislatura em que mudou, não é? Portanto, já não é a primeira legislatura em que isso acontece. Mas neste caso em particular estão 3 juízes para eleição. Parece-me que o PS tem alguma razão quando diz... Bom, se há 3 blocos, há 3 juízes, há o do PSD, o do Chega,
que de facto não se pode ignorar que teve a votação que É o teve método e tem o número de é o deputados método que de tem, fazer a distribuição. e sobra pelo um que é do Claro. PS. Parece-me. Porque é verdade que a direita tem uma maioria constitucional pela primeira vez, tem 2/3, mas não tem 3/3, não tem 100%. Portanto, não vejo porque é que, tendo 2/3, deve nomear a totalidade dos juízes do Tribunal Constitucional. Se o PSD nomear um, o Chega nomear outro e o PS nomear outro, está representada a maioria que o Bloco de Direita tem no Parlamento. Eu percebo a tua argumentação não foi só agora que isto mudou, mas foi só agora que o PS e o PSD deixaram de ter a maioria 2/3, não é? Foi só agora. Eu acho que isso é que complica aqui a história. E só agora que não é que o Chega conseguem é o fazer segundo maior eleger. também. Sim, mas não conseguem fazer eleger. Não é só os juízes do tribunal, não é? Nós estamos a falar dos juízes, mas nós já escrevemos várias vezes, são dezenas de cargos em vários... Mas são estes que estão mais, a pôr a... este é o que está a ser mais às complicado. vezes estes desbloqueiam os outros, não é? Nós sabemos disso. Às vezes a eleição dos juízes desbloqueia. A questão depois é que também há aqui alguma não, houve-se André Ventura ontem, por exemplo, no debate quinzenal, e há aqui uma partidarização desta questão, porque a Assembleia da República elege juízes para o TC, mas os juízes não são do PSD ou do Chega ou do PS. Não podem ter filiação partidária, claro, não é? Obviamente que o PSD escolhe juízes mais, tem escolhido historicamente, é natural, juízes mais conservadores, a esquerda escolhe juízes menos conservadores. Mas isto não é partidário. E o que me parece é que há aqui algo que o PSD, que já deu sinais disso, acha que há claramente uma tendência para a esquerda na composição do Tribunal Constitucional. Tem dito isso várias vezes. Sim, e bem, há todo o historial na altura de Passos Coelho, de decisões do TC que travaram vastas medidas na altura da AD, que isso ainda está bastante marcado. Portanto, há inclusive aqui... é com juízes indicados pelo PSD a votarem contra essas... Sim, porque isto, mesmo nas votações, há muitas votações que não são líquidas, de juízes nomeados por um lado votam de uma maneira e juízes escolhidos, não é nomeados, escolhidos por outro votam de outra maneira. O Francisco César hoje numa entrevista ao público tem uma leitura um bocadinho menos benévola, acha que isto é um castigo, chama a questão da spin viva. Teoria da conspiração. Agora, sim, que há aqui alguma... o que temos ouvido ao PSD é uma vontade para o PSD de equilibrar a composição do Tribunal Constitucional, que notoriamente acham que está muito à esquerda. Mas parece-me que não faz muito sentido que a escolha não corresponda à força de cada bloco. Ou seja, se fizermos um método onde, de facto, o terceiro partido a poder escolher é o PS. Isto, acho que o PSD estará a equilibrar isto aqui um bocadinho com a questão do provedor de justiça, não é? Como o provedor vai para o PS, então os juízes do TC ficariam para a direita. Mas o TC é toda uma questão por si. Vamos ver como é que isto se desembrulha, mas não parece nada fácil. E tu, David, vês alguma solução para isto? Para alguém que ceda? Achas que eles podem negociar outras coisas? Sei lá, apoios à legislação no Parlamento em troca deste tipo de coisa? Há várias soluções. É, por exemplo, um dos juízes, destes 3 juízes, ser uma espécie de anjo Gabriel, que toda a gente gosta dele. Não sei se isso será possível. Totalmente. Sim. Não, é assim. Vamos lá ver, até porque para deixar a minha posição clara, eu estou totalmente alinhado com isto que a Susete disse agora no final e com aquilo que defende o PS, que deve ser aplicado o método DONT, neste caso, e portanto haver uma distribuição igualitária, neste caso, em que cada um dos 3 partidos indica um juiz. O que estava a dizer era no sentido, isso, para não parecer contraditório com aquilo que eu disse há pouco em resposta a São José, era mais no sentido de considerar que mesmo que vingasse esta ideia do PSD, eu não acho que estejamos aqui já necessariamente perante uma mudança estrutural. Acho que pode ser também uma mudança conjuntural, pois para ser estrutural teria que depois repercutir-se no tempo, em próximas legislaturas, e não é nada líquido que seja assim no futuro. Depende dos intervenientes políticos e da conjuntura política, acima de tudo. O que eu acho, de facto, é que o PSD e parece estar a querer utilizar, eu acho que mais do que a questão da Provedoria de Justiça, porque isso era uma questão também de acordo histórico, que foi sempre o facto de o líder da oposição, que já estamos aqui perante uma mudança, na minha opinião, é conjuntural, para já,
Mas podíamos aplicar essa lógica e falarmos aqui também já numa mudança estrutural. Porquê? Porque o provedor de justiça era sempre indicado pelo partido que lidera a oposição. Ora, já está definido nas negociações em curso, que é o PS, que é o terceiro partido, ou neste caso o segundo partido da oposição, a indicar, porque o PSD quer respeitar esse acordo histórico e mesmo o Chega aí não levanta grandes problemas. E o Chega não levanta grandes problemas porque o que o Chega quer é ter o juiz no Constitucional e, portanto, bom, eu acho que nós... que já será inédito, não é? Nunca já será inédito, mas que eu acho que é inevitável, porque eu nisto concordo, há um comentador, um jornalista, Ricardo Costa, que tem dito isso várias vezes há longos meses, e eu revejo-me totalmente nessa posição, que é: as instituições têm que corresponder e traduzir aquilo que é a nossa situação política e aquilo que é a correlação de democracia forças... representativa. Exatamente. E eu acho que é inevitável. Acho sim que tem que haver um cuidado muito especial no que diz respeito a cargos nas secretas, onde alguns ímpetos mais, não sei se totalitários, mas aproximando-se disso do Chega e de elementos que possam ser indicados pelo Chega, poderia acarretar perigos no futuro, e eu aí acho que deve manter-se, digamos assim, uma linha intransponível, pelo menos no imediato. Pelo menos até o Chega algum dia vir a ser poder, se é que vai ser, veremos. Mas em tudo o resto é inevitável que o Chega indique nomes e, portanto, a solução, eu acho que vai ter que haver aqui cedência. Eu acho que o PSD está a tentar equilibrar a relação de forças no Constitucional, onde se crê que nos 13, no conjunto de 13 que havia, quando estava completo, que agora já não está completo, agora estão 11, se não me engano. Estão 11 e mais um que ainda está em funções. Exatamente. E, portanto, mas que já passou. Sim, mas há a ideia de que pende ainda assim um bocadinho mais para o lado progressista. E o PSD quer aproveitar aqui para dizer... Eu acho que a leitura que o PSD está a fazer, que na minha ótica é errada, mas a interpretação que faz é a de que temos um país claramente inclinado à direita, não é? Em que temos, pela primeira vez, maioria 2/3 à direita. Vamos traduzir isso mesmo na composição do Tribunal Constitucional, ou pelo menos tentar equilibrar. Eu acho que é errado, o princípio é errado, mas lá está. Não quero também diabolizar já aqui qualquer escolha, qualquer possibilidade de o PS não apontar nenhum nome, como falando já aqui ver aqui já algo de dramático, se quisermos, para quem é defensor dos valores das democracias liberais, como é o meu caso. E a solução terá que passar por uma contínua negociação. Eu acho que isto, segundo sabemos e segundo temos ouvido, do lado do PSD, e até porque isso também foi já noticiado na imprensa, de que há aqui a vontade do PSD, no fundo, já não ter muito mais paciência para continuar esta negociação e admitir avançar com a votação, independentemente de haver ou não acordo. Mas eu acho que, de facto, a negociação que houve ontem à noite, não sabemos como é que correu entre José Luís Carneiro e Montenegro, poderá ajudar a colocar aqui alguma água nessa fervura de que começa aqui a haver aparentemente já algum antagonismo entre as partes, e entre o PS e o PSD em particular, mas eu acho que vai ter que haver acordo, e eu acho sinceramente que vai acabar por imperar o bom senso e haver a tal distribuição com base no metodonte, que é aquilo que defende Carneiro. Mas também acho que se fossem 5 juízes a indicar, acho que tinha que ser claramente a maioria deles, 3 a 4, indicados pelas forças de direita, porque é aquilo que nós temos hoje em dia e é o Parlamento que temos hoje em dia. A questão é que a maioria é diferente da totalidade, não é? Eu também concordo. É isso. Devem ter Sim. a maioria, mas ter a maioria é mas diferente. Estamos de acordo, acho eu, nisso. Acho que estamos totalmente de acordo. Eles só têm de se entender ao ponto de fazer passar os nomes. Isso não depende do PSD, depende do Chega e do PS. Sim, neste caso, o PS já admitiu, ao contrário daquilo que até já foi sendo dito e escrito nas últimas semanas, o PS, claramente, as declarações de José Luís Carneiro de há 2 dias, claramente indicam, nem indicam que o PS está já pacificado com a possibilidade de o Chega a indicar um nome. O PS não está, é pacificado com a possibilidade de não indicar nenhum. Mas também é curioso que José Luís Carneiro diz que o PS não pode ficar sem nenhum juiz indicado para o TC. Não é verdade, porque já existem juízes indicados pelo PS no TC. Agora, eu estou totalmente de acordo com José Luís Carneiro quando ele diz que tem que se aplicar o metodonte e que tem que haver um juiz para cada lado. Vai demorar, mas vai acontecer isso.
Vamos avançar e avançamos para as medidas apresentadas pelo Governo para apoiar as famílias no âmbito de mais uma crise energética. Desta vez foi criada pela guerra no Médio Oriente. Durante 3 meses estarão em vigor ajudas como a comparticipação de 25 euros na botija de gás solidária e menos 10 cêntimos por litro no gasóleo profissional. São José Luís Carneiro ontem achou poucochinho, a palavra não é dele, é minha, porque fez as contas e disse que a medida do gás só vai beneficiar 105 mil pessoas, quando há 2,5 milhões que são afetadas pelas variações dos preços. Achas que o Governo podia ter ido mais longe? É complicado, porque a situação é complicada. Eu percebo a posição do PS, que já há 15 dias veio com o IVA zero, e depois ontem no debate quinzenal vários partidos falaram do IVA zero, portanto, noutras medidas mais aprofundadas. Penso que a posição do Governo nesta questão está a ser prudente, porque nada impede que estas medidas venham a ser aumentadas, ampliadas. Provavelmente terão que ser. Agora, penso também que não há nada como prudência e caldos de galinha, porque os equilíbrios orçamentais em Portugal são muito complicados. Já tivemos o problema da catástrofe, das tempestades e das cheias. Já estamos com uma execução orçamental difícil. Eu percebo que tem que haver apoios estatais para fazer face, com medidas ao nível da energia, por causa da inflação e das consequências da guerra. Mas não me choca nada que o Governo vá fazendo, semana a semana, Conselho de Ministros a Conselho de Ministros, consoante as consequências comecem a aparecer. Não decidir tudo de uma vez, não é? Ir decidindo. Sim, é porque eu percebo até aquele argumento de que a botija de gás subsidiada é só para quem tem o estatuto de pobreza já e que tem direito já a descontos no gás. E que há muita gente, há milhões de pessoas em Portugal que consomem gás e que também deviam ser subsidiadas no que são as medidas de apoio à classe média ou classe média baixa, mais abrangente do que as pessoas têm o estatuto já de gás subsidiado pelo Estado. Mas eu também percebo pelo lado do Governo que não queira abrir o leque de forma a abrir a porta a um grande rombo no equilíbrio orçamental. Portanto, eu nesta não me parece nada que... Acho que ela está a ser uma atuação prudente. E eu penso que sensata. Eu ia fazer mais perguntas sobre contas ao David, que ele é um homem que gosta de contas, e era justamente isso, era se há margem orçamental para depois da tempestade e dos apoios que houve na tempestade, dar uma resposta. O David a isso responde melhor que eu, de certeza. Mais robusta. Mas eu admito que não haja muita, pronto. Mas vá. Não, atenção, e só até para não enganar as pessoas que nos ouvem, eu de contas percebo pouco. Eu disse que gosta de contas. Não, o que eu faço é contas à vida, de resto, não de contas. Fazemos todos. Não, é assim. Vamos lá ver, e a Sra. Janice tem razão. Ontem o Primeiro-Ministro dizia precisamente isso no Parlamento. Sinalizava a necessidade de ir adotando medidas e até anunciou que o Governo está já a pensar e a preparar medidas, mas que não anuncia já porque as tomará e adotará no momento em que as mesmas sejam necessárias, por um lado. Por outro lado, anunciou, embora sem data, mas disse, e para mim foi o dado mais significativo do debate quinzenal de ontem, que passou muito ao lado daquilo que foram as grandes parangonas, embora na nossa capa do jornal de hoje esteja destacado, mas não foi muito falado. Mas, de facto, o Primeiro-Ministro garantiu que iriam ser aprovados mecanismos permanentes para garantir a estabilidade dos preços em circunstâncias de crise energética. E isto sim, e agora recuperando aqui sem estar aqui com segundas intenções, Sr. José, mas isto sim é uma medida estrutural. E vamos ver depois se é eficaz ou não. Mas é estrutural no sentido em que nós, no espaço de 4 ou 5 anos, andamos aqui sempre com problemas nos preços da energia. Foi na sequência da guerra na Ucrânia, é agora na sequência da guerra no Irão, e estamos sempre a dizer que por causa da guerra no Irão, não, é por causa da guerra no Irão, mas que se soma à questão da guerra na Ucrânia, que ainda tem algumas implicações, quer queiramos, quer não, até porque
para diversificar algumas fontes de energia, a Europa, ao deixar de consumir da Rússia, também se calhar incrementou, não tenho aqui elementos, mas é natural que haja mais energia a ser importada pela Europa que venha pelo Estreito de Hormuz do que aquela que haveria antes da guerra na Ucrânia, mas não tenho elementos, é um achismo. Mas seja como for, andamos aqui com a questão do desconto, a questão do ISP e tudo mais, e que Bruxelas só deixa em circunstâncias extraordinárias. Eu acho que é importante, de facto, o Estado precaver-se, até perante a crescente instabilidade geopolítica, e porque Trump ainda vai presidir mais 3 anos, e eu acho que isso sim poderá ter alguns efeitos mais perenes e mais relevantes para assegurar aqui alguma estabilidade dos preços e, no fundo, também a estabilidade para os orçamentos familiares. Por outro lado, depois também anunciou estas medidas temporárias de que já falámos na botija de gás, portanto são mais 10 euros, passa de 15 na botija de gás solidária para os 25, e temos a do gasóleo, são por 3 meses, e portanto garante aqui alguma estabilidade também nestes 3 meses, veremos depois o que é que acontece a seguir. Mas aquilo que o Primeiro-Ministro dizia era que é preciso ir tomando estas medidas, mas sempre tendo em conta o equilíbrio orçamental. Ora, hoje o Primeiro-Ministro, aparentemente em Bruxelas, porque vai estar lá a participar no Conselho Europeu, já fala, embora não é novidade nenhuma, porque o Ministro das Finanças anda a dizer isso há um mês. Obviamente, Portugal dificilmente escapa a um déficit este ano, porque a previsão era um excedente de 0,1% do PIB. Já era diminuta a margem aqui para grandes desvios. Obviamente que a nossa margem, nós recuperamos aqui alguma folga, ou ganhamos folga orçamental. Vamos saber para a semana os dados finais da execução orçamental do ano passado, mas já sabe que vamos ter um excedente acima dos 0,3 que estavam previstos. Não sabemos ainda o valor. Isso dá-nos alguma folga, mas de certeza que estas décimas não garantem a folga necessária para responder a tudo aquilo que são os aumentos de despesa e muito aquilo que é a diminuição de receita por via das tempestades, das consequências das tempestades e agora deste conflito gravado no Médio Oriente. E, portanto, aquilo que eu digo é, o Governo está aqui no fio da navalha. Acho que a grande questão, a magna questão agora em termos orçamentais é perceber se o Governo adota ou não, avança ou não com um orçamento retificativo. Já tem aqui a salvaguarda do PS e do Chega de que viabilizam, portanto, com algumas condições, mas facilmente cumpríveis. E, portanto, a grande questão agora será essa, mas isso vai depender muito, muito de dados, como nós escrevemos há algumas semanas, de dados que têm a ver não só com a despesa, como disse, mas com a receita, com a perda de receita e, em particular, no setor empresarial do centro do país, vai ser preciso perceber os impactos. E sobretudo, mais do que no IRC, será a perda de receita por via da isenção de TSU que o Governo está aqui a garantir às empresas atingidas ali na região centro. E foi isso que nós escrevemos há uns dias, e esse valor poderá também ser determinante para a decisão do Governo. Mas pronto, sinceramente, e só apanhando numa frase, eu não quero aqui avaliar dizendo se são boas ou más as medidas do Governo, queria sobretudo dizer que a minha grande expectativa é mesmo, e não quero ser chato com isto, mas eu acho que é importante até para o futuro haver de facto um mecanismo que nos garanta estabilidade nestas circunstâncias de crise energética e, por outro lado, continuar a apostar nas energias renováveis, isto na União Europeia, porque é isso que nos garante alguma independência energética. Nós já vamos um bocadinho adiantados, mas queria que falássemos sobre mais um caso que aconteceu na Câmara de Lisboa com um vereador do Chega. A deputada Rita Matias, que é uma espécie de número 2 de Ventura, pediu a demissão de Bruno Mascarenhas. O que aconteceu foi que se soube que a sua namorada alegadamente arrendava casas clandestinas a imigrantes. Suzete, depois do apelo de Rita Matias, Bruno Mascarenhas veio dizer na SIC que não se demite e que tem a garantia de que André Ventura não vai propor a sua demissão. Ventura tem-se mantido razoavelmente em silêncio. O que é que tu achas que pode acontecer? É um facto bastante saliente que destaco que André Ventura se tem mantido razoavelmente calado nesta história. Acho que isso quer dizer alguma coisa. É um caso, é um problema bastante complicado para o Chega, porque de facto o vereador do Chega na Câmara de Lisboa não parece, Bruno Mascarenhas, não parece com vontade de sair. Exato. Portanto, na situação de um eventual conflito com o partido, quer-se-me parecer que o que vai acontecer é que o Chega fica sem o segundo vereador na Câmara de Lisboa. E relembro
que, em termos de saídas de vereadores, já lá vão o Funchal, Gaia, o Fundão, a Marinha Grande, Lisboa, Coimbra, Mirandela, e saídas, mas não do partido, portanto, substituições, Ourém, Azambuja, Odmira, é muito vereador. É uma realidade muito dinâmica. É muito vereador, e isto passa um bocadinho a ideia de um partido sem rei nem roca, ou seja, um partido que notoriamente não tem qualquer controlo sobre os candidatos que apresenta Não tem a cola, eleições, não é? à primeira saem do partido, incompatibilizam-se, a Câmara do Chega na Madeira, São Vicente está numa situação complicada, o Presidente retirou a confiança aos vereadores e isto dá de facto a imagem de um partido que de facto para lá de André Ventura e eventualmente da bancada na Assembleia da República aquilo não é um partido que tenha minimamente cola, para usar a tua expressão, e pessoas qualificadas para os cargos a que o Chega as apresenta. Esta questão na Câmara de Lisboa, bem, houve uma reportagem da RTP, segundo a qual a namorada do vereador, que tinha sido nomeada como vogal do Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara, terá várias casas alugadas a imigrantes, sem nomeada por moedas, já agora, em troca de aprovação, sem o Moedas condições, está a passar aqui ao lado disto tudo. Portanto, ilegalmente, à margem da lei. Mas a questão era aí que eu ia a seguir, é que antes de chegarmos a esta situação específica, há uma pergunta à qual é Carlos Moedas que tem que responder, que é: porquê que esta pessoa foi nomeada para vogal do Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara? Carlos Moedas veio dizer que nestas situações age rapidamente, mas é que a questão não é essa. O que interessa saber e que ele tem que explicar é porque é que fez esta nomeação. Foi ele que a fez. É porque agiu rapidamente, não pensou. Não foi ver o currículo, nem nada disso, acreditou. E aparentemente, aliás, haveria várias hipóteses e a escolha desta em particular é dele. Mas convinha já agora que se clarificasse que espécie de acordo é que há ali na Câmara de Lisboa, porque acontecem coisas estranhas como esta. Agora, voltando um bocadinho ao princípio, o Chega tem ali um problema, porque elegeu 2 vereadores, ainda por cima nas circunstâncias em que elegeu, ali taco a taco com a CDU, já não me lembro se ficou a 1 ou 3 votos de distância. Sim, foi uma coisa desta ordem. E no final, ao fim de pouquíssimos meses, sobre as autárquicas, acabar sem nenhum vereador, enfim. Sim. Mas é uma imagem do que tem sido o Chega, de facto, nas autarquias. É a total incapacidade de escolherem pessoas minimamente qualificadas para os lugares a que se candidatam, e depois há todo o lado do discurso do Chega, que são 50 anos de corrupção, são 50 anos a arranjar tachos para os amigos. Bom, então, e o Chega acha normal que as namoradas dos vereadores sejam nomeadas, aparentemente sem nenhum currículo naquela área, para cargos assim? Vamos encerrar agora com o público e notório. Começo por ti, São José. Vamos ser rápidos, por favor. Muito rápido. Quero manifestar o apoio à reforma do Estado que parece estar a ser feita. Vamos ver os resultados. O público tinha esta semana uma notícia que no Ministério da Educação, que é um dos primeiros que está a ser reestruturado, com a reestruturação interna de departamentos e com um avanço de digitalização, tinham reduzido em 50% o pessoal. Eu, quando ouço reduzir assim, em termos tão drásticos, o pessoal, fico sempre um bocado assustada. Mas vamos ter fé de que vai tudo funcionar bem. Esperemos que não haja problemas com colocação de professores e coisas assim, porque reduzir o pessoal a metade é uma grande redução. Suzete. Muito rapidamente eu queria falar de uma questão que é do final da semana passada. Luís Montenegro pediu e apresentou no TC pareceres dos serviços jurídicos do Estado, feitos pelos serviços jurídicos do Estado no recurso que entregou no Tribunal Constitucional para contestar a decisão da entidade para a transparência
tornar pública a lista de clientes da Spinum Viva. Bom, dá-se o caso que esta questão prende-se com a lista de clientes da Spinum Viva, logo com Luís Montenegro na condição de antigo proprietário, antigo dono de uma empresa privada. Não estamos a falar de um ato praticado enquanto primeiro-ministro, estamos a falar de uma situação anterior, de uma pessoa que depois se tornou primeiro-ministro, portanto, parece-me que seria bastante claro que será de evitar o uso de serviços jurídicos do Estado nesta situação. Obrigada. David. Hoje o Presidente da República e ontem está a receber os partidos, ou quando este programa for para o ar já terão acontecido as audiências, e António José Seguro impôs uma mudança face àquilo que era habitual com os anteriores Presidentes da República quando recebem partidos, que é receber uma delegação de representantes dos partidos, normalmente do líder do partido e depois de mais duas figuras. Lembro-me, por exemplo, no PS era muito habitual ser o secretário-geral, o presidente do partido e mais um ou dois deputados ou pessoas da direção mais próximas do líder. Ora, António José Seguro reduziu a mínimos estas reuniões em que quer apenas um representante, ninguém sabe com certeza do porquê, mas tendo em conta o modus operandi do novo Presidente da República, dá a sensação que de facto quer controlar ao máximo aquilo que são as fugas de informação para a imprensa, e é um sinal dos tempos. Vamos nos habituando a reserva na Presidência da República e de notar que até ao momento ainda não se viu nenhuma notícia, pelo menos que eu tenha dado por ela, com base em fontes de Belém. Não era Cavaco Silva que também só gostava de reunir só com uma pessoa? Só com uma pessoa, talvez, sim. Já não me recordo, já lá vai há algum tempo, mas é provável. Eles têm algumas coisas parecidas. Sim. Obrigada a todos. Este foi o Poder Público. Voltamos na quinta-feira. Até para a semana. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.